Oi, eu sou a Maria e esse é o canal Não Olhe Pra Trás. Você gosta de relatos sobrenaturais? Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai adorar as histórias que a gente vai trazer. Você viveu uma experiência sobrenatural? Ou tem alguma história de alguém próximo? Algum parente, algum amigo? E ainda não mandou pra gente? Então corre e manda nesse e-mail que tá aqui embaixo, que a gente vai adorar ler a sua história aqui no canal, tá bom? Sem mais delongas, então, vamos para o nosso relato de hoje, que é este aqui. O amigo imaginário da minha filha. Olá, me chamo Moça e este é o meu relato sobrenatural. Bom, antes de tudo, quero dizer que eu não sigo nenhuma religião. Eu apenas acredito em Deus, no bem e no mal. A minha mãe é evangélica, tipo de assembleia, bem rígida, fiel e muito crente. Meus irmãos e eu crescemos na igreja, então conhecemos bem a palavra e a doutrina. Todos nós já vimos vultos e várias coisas do mundo espiritual. Temos uma visão espiritual muito aguçada. Uns chamam de mediunidade, outros de dom de Deus, enfim, cada um chama como quiser. Minha mãe nos ensinou, e eu acredito, que tudo que não é de bom provém do maligno. E nem tudo que aparenta ser bom vem de Deus, pois o diabo era um anjo de luz. Acho importante vocês saberem disso antes do meu relato. Eu sempre tive experiências sobrenaturais, desde que me conheço por gente. Atualmente, eu tenho uma filha de 5 anos, a Bia. Nome trocado, tá, gente? Fictício. E estou casada com o pai dela há quase 2 anos. Já havia tido experiências ruins na casa antiga em que morávamos, então decidimos nos mudar por essa e por outras questões. Porém aqui, onde eu moro atualmente, também acontecem algumas coisas estranhas. Nada muito sério, ou talvez meu marido e eu tenhamos nos acostumado, pois ele também é sensitivo. Uns 6 meses atrás, a minha filha, a Bia, começou com uma história de amigo imaginário. Eu já fiquei de olho, pois a mamãe sempre diz que amigo imaginário não é coisa boa. E eu acredito. Perguntei para ela o que ela tanto falava com aquele amigo e do que eles brincavam. E ela disse que não poderia falar, porque não era assunto de adulto, e sim de criança. Fiquei de olho e não perguntei mais. Certo dia, meu marido e eu fomos dormir bem tarde, e a minha filha já dormia. Nossa casa é pequena, então dormimos todos no mesmo quarto. A cama da minha filha fica na parede da janela, e naquela noite eu vi que a janela estava aberta. Coisa pouca, cerca de uns 5 centímetros. Mas eu estranhei, pois eu nunca deixo ela aberta à tarde da noite por ter medo de entrarem bichos. Enfim, meu marido fechou a janela e fomos dormir. Nessa madrugada, a minha filha chorou algumas vezes durante o sono e entrou num ciclo de chorar, se acalmar e dormir de novo. Quando meu marido acordou para ir trabalhar no outro dia de manhã, nós percebemos que a janela estava aberta outra vez. Nos olhamos por alguns segundos, mas não falamos nada. É importante dizer que a cama da minha filha faz barulho quando ela se mexe, e a janela é de alumínio com vidro e também faz barulho quando mexe. Eu tenho um sono super leve. Se ela tivesse levantado e tentado abrir a janela, eu teria ouvido. Enfim, meu marido fechou a janela e eu voltei a dormir. Quando minha filha e eu acordamos, ela falou que teve um sonho ruim de noite. Vou contar como se fosse ela relatando, agora como se fosse a filha da moça relatando. Mãe, eu sonhei que meu amigo que mora embaixo da cama mandou eu pegar as roupas dele pra gente sair. Ele sempre me manda fazer as coisas. Aí ele abriu a janela e me levou para longe, pro alto. E eu vi nossa casa lá do alto. Eu vi a rua, minha escola, vi tudo. Mas estava muito alto, mãe. Daí eu comecei a chorar e falei que queria você e pedi para ele me levar para casa. Ele falou que ele tinha uma festa para ir. Me deixou sozinha e foi embora. Eu fiquei chorando muito e não consegui achar nossa casa de novo. Depois eu acordei. Gente, a janela estava aberta e ela disse que eles saíram por lá. Isso, o que quer que seja, levou a minha filha em um desdobramento espiritual. Ela
disse que esse ser era branco, muito branco, careca, usava camiseta e short e deixava as coisas dele debaixo da cama. Isso foi só o começo. Certo dia, fomos no mercado, já era noite. Meu marido entrou e eu fiquei com a Bia do lado de fora. Do nada, eu me senti observada e senti muitos arrepios. Virei um pouco a cabeça, olhei para trás com o rabo do olho assim e vi uma pessoa atrás de mim. Não era nada feio ou diabólico, mas eu me senti incomodada por aquela presença. Quando eu me virei totalmente para trás, não tinha ninguém. Ignorei, achei que poderia ser um reflexo ou alguma coisa da minha cabeça. Eu fiquei olhando para dentro do mercado para ver se o meu marido vinha e alguns segundos depois a minha filha foi para o lugar onde eu tinha visto a tal coisa. Ela me chamou e ela estava com os braços em posição de quando alguém sobe no nosso ombro para brincar de cavalinho. Ela estava com os braços assim, ou ela estava com os braços... Acho que ela estava com os braços segurando, né? Quando alguém sobe no nosso ombro, a gente fica com o braço assim? Isso. Ela estava com os braços em posição de quando alguém sobe no nosso ombro para brincar de cavalinho. Então ela disse: "Olha, mãe, meu amigo tá aqui, tá brincando de cavalinho comigo." Na hora eu gelei. O meu marido apareceu e nós fomos embora. No caminho de volta, a Bia andava na rua como se estivesse segurando a mão de alguém. Dava para perceber que o braço dela estava sendo forçado para cima, como quando uma criança dá a mão para alguém mais alto, sabe? Quando a criança segura a mão da mãe ou algo assim. Aquilo não parecia fingimento ou brincadeira. Inclusive, uma vez ela já tinha me falado: "Mãe, meu amigo quer te dar a mão." Eu fingi que peguei a mão e saí andando. Alguns metros à frente, ela falou que o amigo dela estava bravo, porque eu não dei a mão para ele e deixei ele sozinho. Enfim, o tempo foi passando e a Bia foi ficando cada vez pior. Ela andava chorosa, agitada, inquieta e muito teimosa. Contei para minha mãe o que estava acontecendo e ela veio com uma irmã da igreja que não sabia de muita coisa até a minha casa. Essa irmã disse que alguém tinha muita inveja da minha família e da minha filha. Essa pessoa jogava palavras de maldição, palavras de inveja e fazia trabalhos para destruir minha família. Depois das orações, eu pedi para Deus tirar da vida da minha filha tudo que fosse ruim, e a partir daquele dia ela nunca mais falou do tal amigo imaginário e voltou a ser a criança doce e feliz de sempre. Desculpem o texto grande, imagina, não tem problema. Depois eu envio outros relatos de fatos que aconteceram comigo. Obrigada pela atenção. Muito obrigada a você por ter enviado o seu relato. E a gente sabe, assim, quantos anos ela falou que tinha filha? 5 anos na época, né? 5 anos. A gente sabe que criança, até mais ou menos os 7 anos, ela tem, né, uma espiritualidade muito aflorada. Então ela tem uma visão, assim, espiritual bastante aflorada. Ela é bem sensitiva para esse mundo espiritual. Então aquilo que pra gente é sobrenatural, pra criança é até um pouco mais comum, né? É o que a gente ouve falar. E a gente não sabe, porque amigo imaginário é comum para as crianças, né? Uma coisa que... É muito. Acho que é até uma certa fase da criança. Acho que toda criança passa pela fase de ter um amigo imaginário. E provavelmente tem explicações na psicologia, né? Provavelmente vocês vão encontrar se procurarem. E também tem as explicações das religiosas, sobrenaturais a respeito disso. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Pode ser uma fase da vida da criança ou pode realmente ser uma experiência sobrenatural que ela estava vivendo. Mas é engraçado, né? Porque diferente de outros relatos, a criança estava de boa com essa, se divertindo e tudo mais. Quando a gente vê com uma coisa ruim, a criança sabe de cara que é ruim, entendeu? Sim, então, aqui ela conta que ela... Bom, tem a passagem que ela fala que o amigo levou ela, né, pra voar alto e deixou ela lá sozinha. Não sei, é difícil a gente dizer, realmente, se foi uma experiência sobrenatural, se é a fase do amigo imaginário da criança, se foi realmente uma experiência sobrenatural, se esse espírito que estava ali era um espírito
ruim, maligno, que queria fazer algo de mal ou não, era apenas um espírito se divertindo. Não sabemos, né? Mas uma coisa a gente sabe. Ela disse que passou com a oração. Se passou com a oração, a chance de ter um pezinho no sobrenatural é grande. Muito grande. É muito grande, né? Mas que bom que no final tudo ficou bem, né? Tudo deu certo, sua filha ficou bem. E muito obrigada por ter enviado o seu relato, a gente gostou bastante, um relato muito bacana, muito obrigada. Se você gostou também, deixa o seu comentário aqui embaixo, fala pra gente o que você achou, quais as suas teorias. Você tem filhos? Seus filhos já passaram por essa fase do amigo imaginário? Conta pra gente aqui nos comentários também, sempre com muito respeito a gente, ao canal, ao nosso trabalho e a quem enviou o relato. Lembrando, se você tem um relato sobrenatural e ainda não mandou pra gente, vai correndo lá e manda nesse e-mail aqui, que a gente quer ler a sua história aqui no canal também, tá bom? Muito obrigada, meus queridos, um beijo pra vocês, até o nosso próximo relato e não olhe pra trás.